Vamos aproveitar logo. Aos que estão já, sejam bem-vindos, aproveitem o nosso estudo. Senhor nosso Deus, louvamos a Ti mais uma vez e louvamos a Ti, Senhor, por estarmos aqui reunidos com a igreja, por meio da tecnologia, Pai, por várias pessoas em vários lugares, Teus filhos, Teus servos. Nós estamos aqui reunidos para Te cultuar e Te adorar e também aprender mais da Tua palavra. Te apresentamos também o Teu servo, o Teu filho, o pastor Júnior, que vai fazer uso da Tua palavra, vai ministrar, meu Deus, ele possa estar conduzido aí também pelo Espírito Santo e tudo aquilo que ele preparou possa instruir os Teus servos, os Teus filhos e possamos ter uma liderança forte e destemida. Assim, louvamos a Ti em nome de Jesus. O grupo aí está me ouvindo, diga amém. Amém. Com certeza vai ser desconectado os microfones, né, o áudio, e as interferências, no caso, não vai ter interferência no meio da palestra e somente nos 30 minutos finais, aí todo mundo vai tirar suas dúvidas e sugar bastante aí o nosso eleitor. Pastor Júnior, é com você agora. Amém. Graça e paz a todos. É um prazer muito grande estar aqui com todos vocês, né, e ter essa oportunidade de estar ministrando, né, esse mini curso, né, nessa conferência Revitalize. Glória a Deus. Eu participei de uma sala ontem, né, de pregação expositiva. Acompanhei também um pouquinho da que minha esposa participou, né, da introdução à teologia bíblica. Muito boa. E hoje somos nós, né, que vamos estar falando sobre a natureza bíblica da igreja. Então, meu desejo é que Deus possa estar nos abençoando, que Deus possa estar ministrando aos nossos corações, que nós sejamos edificados, né? Um assunto muito pertinente, muito importante, né? Não só para os que estão envolvidos na liderança, né? Pastor, presbíteros, obreiros ou líderes de algum departamento, mas para toda a igreja. Mas, se tratando de liderança, é fundamental, né? Que a liderança conheça um pouco, né? Aumente um pouco no seu conhecimento acerca da natureza da igreja, para que nós não estejamos pensando alguma coisa, até se chocando mesmo com a visão, né, do nosso pastor, do nosso líder, daquele que está te liderando, sobre a natureza da igreja bíblica. Né? Então, nós vamos estar compartilhando aqui o slide aqui. Amém. Glória a Deus. A natureza bíblica da igreja. Geralmente, quando nós pensamos nessa palavra igreja, né, automaticamente vem à nossa mente o nome de uma placa, né, o nome de uma instituição presbiteriana, batista, quadrangular, enfim. Automaticamente, quando a gente já pensa a igreja, ou quando alguém nos pergunta de que igreja, automaticamente nós identificamos com o nome de uma destas instituições, né, que nós conhecemos. E nós associamos imediatamente a estrutura física. E fazemos isso por causa do que nós recebemos, né, de como herança, de como pensar a igreja. Então, os nossos pressupostos nos obrigam a pensar a igreja a partir da estrutura física. E é perigoso porque nos faz, muitas das vezes, ter uma ideia equivocada do que é a igreja. Só que as escrituras, né, a Bíblia define o que é a igreja. Ela define. Ou melhor dizendo, define a natureza dessa igreja para nós. Ela conceitua, né, ela vai abrindo a nossa mente para que a gente olhe para essa igreja como Deus vê, como as escrituras nos falam dela. Por isso nós precisamos pensar
sobre a igreja, biblicamente falando. Nós precisamos repensar a igreja também nessa era que nós vivemos, uma era muito complicada, de muitas coisas avançadas, a era da pós-modernidade. Nós precisamos constantemente estar repensando o que é essa igreja. E quando nós vamos caminhando, né, nós vamos perceber aqui, no próprio decorrer aqui da ministração, que a igreja, ela não é produto humano, ou não se originou em nenhum coração de nenhum homem, né? Não se originou no coração do ser humano. Em vez disso, ela nasceu de Deus e do Espírito Santo. Nós vamos perceber, lendo as Escrituras, lendo as cartas, lendo o Novo Testamento, nós vamos perceber que ela se originou em Deus, ela nasceu de Deus. Partindo para a definição, igreja, ela é um ajuntamento dos que foram convocados por Deus ou dos que nasceram de novo, é uma comunidade dos verdadeiramente salvos. Por isso que eu falei no início, dizendo que a igreja, ela define, ou melhor dizendo, a Bíblia, as Escrituras definem o que é a igreja. A igreja, ela é o ajuntamento do povo de Deus, ou o ajuntamento daqueles que foram encontrados, daqueles que foram convocados por chamado mesmo, da parte de Deus, sendo soprado pelo Espírito Santo. Ou a comunidade dos que nasceram de novo, dos que passaram pelo milagre do novo nascimento. E isso nós temos a definição que a igreja é a comunidade dos verdadeiramente salvos. Em Efésios 5:25, nos diz que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, a igreja, nós podemos dizer também assim, ela é formada por todos aqueles pelos quais Cristo morreu. A igreja é formada por todos aqueles pelos quais Cristo morreu. Aparece uma palavra, né, lá no Novo Testamento, né, que foi escrita em grego, como vocês sabem, que é eclesia, né, que o sentido é chamado para fora. O mestre Luiz Saião, falando sobre essa palavra, né, eclesia, chamado para fora, ele diz que traz a ideia de alguém que é ligado ao povo de Deus e convocado para uma missão que vai além dos limites da própria comunidade, chamados para fora. É um povo ligado ao ajuntamento do Senhor Jesus, que foi também convocado para uma missão e que vai além dos limites da própria comunidade. Mas é interessante pensar sobre essa questão do povo de Deus, né? E pensar também à luz das Escrituras, porque nós vamos perceber que Deus sempre foi o autor do seu povo, sempre. Deus sempre foi o autor do seu povo. Sempre foi o autor do seu povo. E nós podemos perceber isso também indo para o Evangelho. Nós podemos perceber isso. Que Deus sempre foi o autor do seu povo. Quando a gente olha para a comunidade de Israel, para o povo de Israel, talvez alguns podem pensar assim que Deus olhou as nações, né, os filisteus, os jebuseus, os gigazeus, né, os amorreus, e de repente ele olhou os hebreus e eu vou escolher esse povo para mim, para a minha morada, para anunciar o meu nome, para ser a minha comunidade, o meu povo. Mas não foi assim. A princípio, Deus não chamou um povo já formado. Não foi assim. Ele chamou um homem chamado Abrão. Um homem chamado Abrão. E deste
ele fez a nação de Israel. Deus chamou à existência esse povo, porque Abraão já era velho, Sara já tinha cessado o ciclo das mulheres, além de ser estéril. Mas Deus disse, lá em Gênesis 12:2, farei de você uma grande nação. Mas interessante nós pensarmos também que Abraão com Sara, eles quiseram dar uma força ali, né, para Deus ali, quiseram ajeitar. Deus já tinha prometido, e Sara pegou a sua serva, e a serva, ela estava totalmente sujeita a Sara, Sara era a dona dela. Os filhos da serva também seriam de Sara, porque era assim na antiguidade, enfim. E ela pensou, eu vou ter um filho pela minha serva, e será meu e do meu marido. Mas é interessante que o povo de Deus não é em Ismael, é em Isaque. Que coisa interessante, né? Paulo vai até falar sobre isso lá na carta aos Gálatas. Então não é Israel, o filho da força da carne, o filho da providência humana, o filho da produção do homem, da vontade do homem, mas é Isaque, que foi filho da providência divina. Olha que coisa interessante. Deus sempre foi o autor do seu povo. É como se Deus tivesse produzido aquele povo. É uma linguagem mais clara, como se Deus tivesse parido aquele povo. Deus chamou a existência. De um homem, chamou Abraão de um dos caldeus, e desse homem Deus fez a nação de Israel. É muito interessante quando nós olhamos para essa realidade aparecendo no Velho Testamento, que já era uma alusão, já estava apontando para algo mais profundo que Deus iria fazer no Novo Testamento. O povo de Deus. Deus sempre foi o autor do seu povo. Era chamado Israel, e agora nós conhecemos mais propriamente como igreja. Deus sempre foi o autor, fundador, criador dessa comunidade, né, do seu povo. Então foi feito em Isaque, né? Não em Ismael, mas em Isaque, que foi filho da providência divina. E é muito importante nós termos essa compreensão para que nós não tenhamos ideias equivocadas acerca da igreja, pensando nela como uma instituição apenas, né, entendendo como um espaço sagrado, um lugar onde de alguma forma a divindade está ali, fixa ali, de uma maneira diferenciada, e que por isso deve ser procurada lá, naquele local, geograficamente falando. Pensar a igreja não é meramente uma ideia de um espaço local, né? Ideia geográfica, não. E sim entender que igreja é uma comunidade, ou é a comunidade do povo de Deus. E, como eu já disse, isso está lá atrás, desde o Velho Testamento. Aparece uma palavra lá no Velho Testamento, uma palavrinha que é carralo, se pronuncia mais ou menos assim. Eu não sou aqui expert aqui nas línguas originais, né? Mas no hebraico a palavra é carralo, que essa palavra está aparecendo bem para vocês, reúne. Quando Moisés convocava, reunia o povo para ouvir, quando Deus dizia, reúne o povo para que me ouçam, né? Ouçam as minhas instruções. E essa palavra ela foi traduzida lá na Septuaginta, que foi a primeira tradução do Velho Testamento para a língua grega, né? Por uma palavra que é um verbo, na verdade, né? Ecclesiazo, é mais ou menos assim, ecclesiazo, que é um cognato do substantivo eclesia, chamados para fora. Que essa tradução de carralo do hebraico, do Velho Testamento, para a língua grega, trazendo a ideia de convocar uma assembleia. Olha só como isso não é novo no Velho Testamento. Isso já vinha, deixando a entender, já vinha aparecendo lá no Velho Testamento. É por isso que lá em Atos 7:38 diz que Moisés esteve na congregação no deserto. Olha só que coisa interessante. Lucas registrando o livro de Atos, ele diz que Moisés esteve na congregação
no deserto, chamando de congregação, a nação de Israel. Claro que hoje o povo de Israel, num sentido muito mais profundo, gente de todas as tribos, línguas, povos, né, nação. E o povo de Deus no Velho Testamento era caracterizado por uma etnia, né, vamos dizer assim, o povo hebreu, os israelitas, né, o povo que veio de Abraão. Então Deus é o autor do seu povo. Esse povo de Deus é uma comunidade. E essa ideia que aparece em Mateus, né, 16, 19, de edificar a igreja, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aquela outra ideia que aparece em Atos, né, Lucas registrando, de que Deus acrescentava ali, né, dia a dia os que iam sendo salvos. É uma ideia clara de fundação, quando diz lá em Mateus, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, no sentido de fundação. E quando Lucas vai registrar que Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos, Deus funda e ele continua dentro do processo de construção dessa igreja. Isso é extraordinário, é uma coisa fantástica da parte de Deus. É uma continuação do modelo estabelecido por Deus no Antigo Testamento, por meio do qual ele chamou o povo para si mesmo, para ser uma assembleia em adoração diante dele. Foi assim no Velho. Ele chamou um povo para si, para ser propriedade peculiar do Senhor, para ser uma adoração, para ser um povo, né, em adoração diante dele. Amém? Realidade dessa comunidade chamada igreja. Ela é invisível, ainda que tenha aspectos visíveis. É por isso que o entendimento sobre essa igreja passa pela teologia. É a teologia que vai definir. Não são os modelos atuais de liderança, não são os modelos empresariais, enfim. Não é essa onda de coach que vai definir. Quem vai definir a igreja é a teologia. É a revelação bíblica, é a revelação da palavra do Senhor. É ela que vai nortear e dizer, definir o que é essa igreja. Por isso o tema é muito pertinente dessa sala, né, que é a natureza bíblica da igreja, que, né, nós vamos ver agora aqui nesse tópico aqui, né, a realidade dessa comunidade chamada igreja, que ela é invisível. Ainda que tenha aspectos visíveis, a gente for ficar pensando, mas como que ela é invisível se eu vejo, se eu vou, se eu comungo com os irmãos, se eu vejo gente ceiando, eu vejo gente sendo batizada, eu vejo gente erguendo as mãos. Como que ela é invisível? Essa realidade invisível é algo espiritual de todos os genuinamente convertidos. A igreja invisível é invisível porque só Deus sabe os que são na íntegra. Olha só. Ela é invisível porque só Deus sabe os que são na íntegra. Ninguém vê como ele vê. Por exemplo, você não pode ver a condição espiritual do coração de ninguém, de nenhuma ovelha, de nenhum irmão seu, você não pode ver. Podemos ver os que frequentam, os que demonstram algum sinal externo de conversão, mas não podemos passar disso. A gente não passa disso. Não é verdade? Mas Deus vê realmente. O Gruden, né, que é o autor da teologia sistemática, o Wayne Gruden, ele disse que a igreja invisível é a igreja como Deus a vê. Essa é a igreja invisível, a igreja como Deus a vê. E em 2 Timóteo, né, no capítulo 2, versículo 19, diz assim: o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Meu Deus, eu não sei você, mas eu fico assustado com essa realidade da natureza da igreja, com essa ideia de convocados por Deus, de chamados por Deus, de ele ter operado um milagre individualmente e agregado em um corpo. Eu fico assustado com isso. É como se tivesse
nas entrelinhas, nessa revelação, biblicamente falando, que não é só querer fazer parte da igreja, tem que poder fazer parte da igreja. Lá no capítulo 1 de João, do Evangelho de João, versículo 2, diz assim: e todos aqueles que receberam, Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Se você tiver uma reunião, ou conversando com um grupo de amigos, você pergunta: quem quer ser filho de Deus? Eu? Ou melhor, eles vão dizer: eu sou. Só que não basta só querer. Tem que poder, tem que ter poder para isso. Permissão. Tem que ser concedido por Deus. Mesma coisa é em relação à igreja. Não é só querer, ele precisa chamar para fazer parte dessa igreja. Então, esse versículo fala isso muito interessante, né? Quando diz que o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, os que são seus. Que coisa tremenda, né? Tanto Martinho Lutero, né, os reformadores, como Calvino, eles afirmavam esse aspecto da igreja, né, opondo-se ao ensino católico romano de que a igreja era a organização visível, né, eles argumentavam que somente a organização visível da igreja romana, que somente nela poderíamos encontrar a verdadeira igreja, ou melhor dizendo, a única verdadeira igreja. Tem até seita que se intitulam assim, né? Já é perigoso. É um dos sinais de uma seita. Essa aqui é a igreja verdadeira. Essa é a igreja correta. Essa é a igreja certa. Então, Martinho Lutero e Calvino se oporam a esse ensino, né, do catolicismo romano, batendo de frente, porque eles afirmavam, argumentavam que era nessa organização, na sucessão ininterrupta desde os apóstolos, passando pelos bispos da Igreja Católica, era que se encontrava, o que se via a verdadeira igreja. Mas não é bem assim. Mas ela também é visível, como eu falei. Ela é invisível, mas com aspectos visíveis. Ela é uma igreja visível. Que neste caso são todos os que professam a fé em Cristo e dão provas de tal fé na vida. Ela é visível. Visível não quer dizer como qualquer pessoa vê, mas é aquela igreja percebida pelos santos, que entende a diferença entre cristãos e descrentes, convertidos e não convertidos, os que nasceram entre os que não nasceram de novo. Não é essa como todo mundo a vê. Essa como todo mundo a vê é a instituição, é a placa, é a denominação, é aquela instituição religiosa. Mas essa igreja invisível e que tem aspectos visíveis é aquela percebida pelos santos, não por qualquer pessoa, mas pelos santos, que entende a diferença entre cristãos e descrentes. Por exemplo, 1 Coríntios 1:2. A igreja de Deus que está em Corinto. Igreja visível. Paulo escreveu a uma igreja visível que estava endereçado na cidade de Corinto. A igreja de Deus que está em Corinto. Em Tessalonicenses 1 também diz assim: a igreja dos Tessalonicenses, na primeira carta. Nós podemos entender também que a igreja visível é também um grupo de pessoas que se reúnem toda semana para cultuar a Deus, como igreja, professar a fé em Jesus Cristo, semana após semana. Esse povo que está no ajuntamento, que está nessa comunhão, nessa obediência aos sacramentos, batismo e ceia, ouvindo a ministração, aprendendo mutuamente um com os outros. Nós podemos dizer também que a igreja invisível é essa que se reúne semana após semana para cultuar a Deus e professar sua fé em Cristo Jesus. Uma outra realidade dessa comunidade chamada igreja é que ela é uma comunidade universal e local. Ela é uma comunidade universal e local.
Universal porque é a soma de todos os discípulos, em todos os lugares, de todas as eras. Por isso que ela é universal. Na verdade, a catolicidade da igreja, que quer dizer universal, em todos os lugares. A igreja que está em Arari, dialogando com a igreja que está em São Luís, dialogando com a igreja que está em São Paulo, e assim sucessivamente, que está em outro país. Então, através dessas igrejas locais, consolidam, né, a igreja universal que está em todo o mundo, em todos os lugares, que é a soma de todos os discípulos de Cristo, de todos os tempos, de todas as eras. Igreja universal e é também igreja local. Pode ser desde um pequeno grupo que se reúne em uma casa ou em um hotel, ou um grupo de todos os salvos da Igreja Universal. Por exemplo, em Romanos 16:5, vocês têm aí essa referência aí na tela de vocês. Saudai a igreja que se reúne na casa deles. Olha só, que coisa interessante, né? Na casa. Como o espaço físico não é essencial para que a igreja exista. É importante, tem uma certa comodidade, sim. Não vamos incomodar nenhum irmão, nenhuma casa, ficar chato demais. É um local para fazermos as nossas atividades, é bom, é bacana, necessário, sim, mas não é essencialmente para que a igreja exista. Eu vou dar um exemplo prático do que nós vivemos, ainda estamos vivendo ainda. Essa pandemia. Fechou-se as portas, não da igreja, mas a da instituição. Muitas pessoas foram feridas profundamente porque ainda pensam a igreja a partir da estrutura física. Mas nós aprendemos na prática, na pandemia, que a igreja continuou avançando, continuou se comunicando, continuou existindo além do espaço físico. E nós aprendemos que nós podemos viver com muito menos no que diz respeito à igreja, com muito menos. Com muitas coisas que tem na igreja que não é essencialmente necessário para que a igreja exista. Melhor dizendo, a igreja não depende de espaço físico para que ela exista, para que ela possa existir. Tem igrejas na África que se reúnem debaixo das árvores. E é uma igreja. Muitas igrejas consolidadas não têm um endereço próprio, né? Principalmente em grandes cidades, que elas alugam um espaço no shopping, outras se reúnem na garagem, outras se reúnem em ginásio, outras em teatro. Porque a igreja é a comunidade dos salvos, é a comunidade dos santos, é o ajuntamento do povo de Deus. Em Coríntios também 16:19 diz: vos saúdam Áquila e Priscila e também a igreja que está na casa deles. Então nós percebemos pelo ensino do Novo Testamento que tanto a igreja em uma cidade, em uma região, como a do mundo inteiro, pode ser chamada de igreja. Em Atos capítulo 9 vai dizer assim: a igreja na região da Judéia gozava de paz, né, diante do Senhor, após a conversão de Paulo, né, que ele perseguia a igreja, gozava de uma região inteira. Então, tanto em um espaço pequeno, em uma cidade, em um povoado, ou em uma região, ou no mundo inteiro, pode ser chamado de igreja. Mas nós devemos estar alerta, porque nós não podemos cometer o erro de dizer que somente um grupo que se reúne em casa é uma igreja verdadeira. Não podemos. Igreja raiz. Esse é um dos problemas dos desigrejados, eles têm crescido muito. Deus nunca fundou prédio, Deus nunca fundou uma instituição. Meu Deus, coisa mais simples de entender, que tem o seu valor, tem o seu aspecto ali, que ajuda no funcionamento. Mas nós sabemos que Jesus não fundou uma parede, um prédio, né, um espaço físico. Ele chamou foi gente. Gente, um grupo para que ele pudesse habitar, aleluia, pudesse receber louvores, que ele pudesse agir em nós e através de nós. Então não podemos cometer esse erro. Não, a igreja raiz é aquela igreja que se reúne só em casa. Não, meu querido. Há uma realidade no interior, eu já estou no interior, já faz mais de 10 anos, 11, caminhando para 12 anos, né? E tem muito essa questão ainda que o valor mesmo só vem à igreja a partir depois que ela sai do salão alugado e vai para
para uma sede própria, né? O seu nome ali, o terreno é dela, o lugar é da igreja, o endereço é fixo, mas não sabendo que aquilo não diz nada, porque a igreja é o povo que está lá dentro, é o povo que se reúne naquele lugar. Deus não está lá nos esperando, o sagrado está lá, o santo está lá no Santo dos Santos, nós precisamos encontrar ele lá. Não! Aquilo ali é o local do ajuntamento do povo de Deus. O culto pode ser na porta de um irmão. Deus vai estar lá conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Então não podemos cometer esse erro de achar que igreja raiz é só o dia que se reúne em casa. Porque não é o espaço físico que define a igreja, mas sim o povo que está fazendo parte desse ajuntamento. Amém? Há uma outra realidade da igreja, por exemplo, imagens ou metáforas da igreja. E a Bíblia apresenta uma variedade de imagens e de metáfora para falar da igreja. Quando Paulo vai escrever a Timóteo, nós vemos ali que ele vai usar um contexto de família. Porque ele vai dizer assim: nunca fale com dureza a um homem mais velho, mas aconselhe-o como faria com seu próprio pai. Quanto aos mais jovens, aconselhe-os como a irmãos. Trate as mulheres mais velhas como trataria sua mãe. E a mais jovens, com toda pureza, como se fossem suas irmãs. Olha aí. É uma imagem que aparece para descrever a igreja. A Bíblia apresenta também no Novo Testamento como noiva. Por exemplo, é uma outra imagem, é uma outra metáfora, noiva, né? Que diz lá em Coríntios, 2 Coríntios 11:2, pois o cuidado que tenho com vocês vem do próprio Deus. Eu os prometi como noiva pura a um único marido, Cristo. Olha só a ideia que está passando da igreja. Cada figura dessa, cada metáfora ou cada imagem que vai aparecendo para descrever a igreja tem um ensinamento contido ali. Olha só, falando sobre santificação aqui, sobre a questão de noiva, essa figura noiva. Santificação, pureza, separação. A Bíblia também apresenta como esposa, né? É uma outra metáfora. Como esposa, é uma outra figura. Apresenta também como lavoura e edifício, que Paulo vai dizer, vocês são como lavoura, né? Diante de Deus, nós somos os trabalhadores, os trabalhadores. Vocês são como lavoura e edifício. Olha só que coisa tremenda. E também aparece como novo templo. Como novo templo. 1 Pedro 2,5. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Templo, nós somos o verdadeiro templo. Você se lembra daquela conversa de Jesus com os discípulos, né? Ele dizendo, olha, aqui Jesus, que monumento, que grandes pedras, olha, isso foi construir Jesus. Tudo isso era destruído. Depois ele ainda fez uma analogia ao seu corpo. Destruirei esse templo e em 3 dias edificarei outro. E em 3 dias o edificarei. Eles ficaram, mas como? Demoraram 40 anos para construir, tu vai destruir e vai construir em 3 dias. Jesus está fazendo uma analogia ao seu corpo. Essa parte no Velho Testamento que ligava o céu à terra, a ideia do templo, o N.T. White vai dizer que é essa. Ligava o celestial ao terreno. Olha como o pensamento dele está correto, porque Jesus vai fazer uma ponte. E ele vai dizer, eu destruirei e edificarei, falando do corpo dele. Eu sou o verdadeiro homem que faz a ponte, a ligação entre os céus e a terra. Que coisa tremenda. Acabando aquela ideia de templo físico. Nós sabemos que o véu foi rasgado de alto a baixo, acabou a sombra, acabou os símbolos. Agora nós estamos na essência, no cumprimento, na substância. Então, nós somos o verdadeiro templo. Eu nem gosto de chamar o espaço físico de templo, eu particularmente não gosto. O templo, eu não gosto de chamar.
particularmente, porque a Bíblia vai dizer que nós somos. Nenhuma vez que aparece igreja no Novo Testamento é em relação a prédio. Nenhuma vez. Toda vez que aparece a palavra igreja no Novo Testamento é para significar o corpo de Cristo. Os salvos. Amém? Luiz Saião, ele vai dizer uma coisa interessante, porque a Bíblia, ela usa uma variedade de imagens, né, que descreve a igreja. E o Luiz Saião vai dizer o seguinte, que talvez a figura mais impactante é a metáfora da igreja como corpo de Cristo. É uma outra imagem que aparece lá. É como se Cristo estivesse presente hoje, né, ele vai dizer, mediante a própria igreja. A ideia é que a continuação da obra de Cristo seja feita por essa comunidade de discípulos que seguem aquilo que Jesus deixou. Corpo de Cristo. O corpo não vive apartado do cabeça. E essa metáfora ele vai dizer talvez seja uma das mais impactantes, uma das mais importantes, porque vai trazer essa ideia da importância do corpo, do estar inserido no corpo. E vai quebrar muitas coisas, né? Essa questão de cristianismo carreira solo, né? Cristianismo solitário, né? Crente sim, igreja não, né? Eu sozinho, com os outros não. Isso é uma heresia. As escrituras não dão esse espaço para esse tipo de heresia ou esse equívoco, né, em relação à igreja. Mas é interessante uma coisa. Embora essa metáfora do corpo seja muito importante, devemos lembrar que existe uma variedade de imagem que descreve a igreja. E que não devemos nos concentrar em apenas uma delas. Não devemos. Essas metáforas são para nos ajudar a apreciar a beleza, a riqueza do que é fazer parte dessa igreja. Eu esqueci o nome de um pastor, ele é até batista, quando ele vai falar da igreja, ele usa essa palavra, a beleza da igreja. E eu, particularmente, eu amo a igreja. Eu gosto de falar sobre a igreja, de estudar sobre a natureza da igreja, pregar sobre isso, anunciar sobre isso. A igreja, ela é extraordinária. Ela é uma coisa criada por Deus, que é bela, né, que emana, né, da revelação do Senhor, que comunica as coisas do céu à terra. É uma coisa extraordinária. Então, nós não podemos perder de vista que existe uma variedade de imagens que descrevem a igreja do Senhor. Isso é importante. Para não pensar, não, eu vou ficar só com essa metáfora corpo de Cristo, mas existem outras metáforas, lavoura, edifício, noiva, esposa, videira, existem outras metáforas. Nós estamos chegando aqui no final, né? A igreja existe para que a igreja existe. Isso aqui é muito importante, porque estão fazendo tanta coisa da igreja. A igreja virou tanta coisa que quase nós não percebemos os elementos essenciais dessa igreja. Parece que nós estamos deixando a simplicidade de lado e criando um novo modelo de igreja. Isso aqui eu não estou me referindo em aspectos secundários, não. Coisas periféricas. Mas a essência da igreja. Por isso que o lugar não é tão importante assim. A cor é amarela e azul. Eu não estou falando sobre isso. Se o piso é verde, é vermelho, se é banco, se é cadeira, se a bateria é manual, é eletrônica, elétrica, né? Não é isso, eu estou falando da essência da igreja. Não importa onde ela esteja reunida. Ela
tem que estar dentro dos parâmetros apresentados pelo nosso Senhor ou pela revelação bíblica. Então, a igreja existe para adoração, comunhão e missão, né? E missões. Adoração é porque é amar a Deus, apreciar o que Ele é, beber da sua revelação, crescer no conhecimento de Deus, seguir adorando o Senhor. E essa adoração eu não digo só no culto público, só na reunião, só no ajuntamento, levantando as mãos, dando glória a Deus, aleluia, mas o culto na vida. É uma adoração que faz parte do ajuntamento, mas que não termina ali, não fica só ali. Ela não só acontece no ajuntamento, na reunião ou no culto público, ela continua. No culto racional, no culto na vida, né? Glorificando a Deus. Não se glorifica a Deus só dando aleluia e glória a Deus. Se glorifica a Deus obedecendo. Atrai glória para Deus obedecendo. Por isso que Paulo vai falar no capítulo 10, do versículo 31 de Coríntios: quer comais, ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. E ela também existe para a comunhão. Amar ao próximo. Amar os irmãos. Aqueles que estão envolvidos ali naquele ajuntamento, naquela assembleia, naquela coinonia. Não dá para crescer sem esse ajuntamento. Não dá para amadurecer sem se envolver com os irmãos. Não dá para ser aperfeiçoado no amor, amar ao próximo, se você não se chocar e não praticar o perdão. Não dá para medir o nível do seu orgulho, o nível da sua empatia, se você não estiver junto. Muitas pessoas têm rompido com esse ajuntamento ou com essa comunhão, porque se feriram, porque se magoaram, porque ficaram com muito mimimi. O pastor Joana Madureira, ele vai dizer uma coisa muito forte, ele vai dizer que a igreja está cheia de gente mimadas. Podre de mimadas, é a palavra a expressão que ele vai usar. Mas quando você está inserido, porque você entendeu a natureza da igreja e que os parâmetros, a estrutura essencial que o Espírito Santo, que Jesus Cristo montou, é essa de ajuntamento, de pessoas que se amam, que vão aprendendo um com os outros e que você recebeu dons para servir. Como que você vai crescer sem você ser abençoado com o dom do outro? Como? Você precisa do dom do outro. Deus deu o dom para alguém para servir ao próximo, não para servir a ele mesmo. E ele existe também para a missão. Porque não é só amar ao Senhor, adorar não é só amar o próximo, e nós adoramos o Senhor amando o nosso próximo, mas ela também existe para proclamação. Porque você ama, você anuncia. Porque você ama o próximo, você proclama, você divulga, você prega o evangelho do Senhor Jesus. É para isso que ela existe. Engraçado que eu já falei algumas vezes, na igreja como hospital. Só que nós não encontramos aqui, né? Pelo menos nessa palestra aqui, nós não encontramos essa metáfora, e eu creio que nós nem vamos encontrar nas escrituras, a igreja como hospital. Não tem essa metáfora, não tem essa imagem, não tem essa figura. Nós perdemos muito de vista. Ou a igreja, né? Porque essa igreja como hospital, ela trata os seus membros como paciente. Eternamente na UTI. Não. Ou igrejas empresa, né? Com metodologias empresariais, que tratam os membros como cliente. São figuras, imagens que descaracterizam completamente das metáforas que Cristo apresenta para nós. Então, se nós nos enquadrarmos dentro dessa ideia do que é a igreja, que é a comunidade dos santos, é a comunidade dos que nasceram de novo. Quando Paulo escreveu a igreja local que estava em Corinto, a igreja visível que estava em Corinto, ele sabia que tinha não conversos ali, mas ele escreveu a toda a igreja. Mas ele sabia que tinha não conversos, pessoas que se emocionaram, que até professaram a sua fé, mas superficialmente, que em algum momento da fé eles iriam se afastar, enfim. Mas ele escreveu para a igreja invisível, local e invisível, aquela que só Deus sabe. Não tem como nós delimitarmos os limites dessa igreja, porque nós não observamos e não enxergamos como ele enxerga realmente.
ele enxerga essa igreja. Ele convocou essa igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele fundou a igreja. Não é para lá, eu vou começar uma igreja ali. Como? Sem a ajuda de Deus, sem um fluxo do Espírito. Porque faz parte dessa igreja não é pessoas mortas, é pessoas vivas. Primeiro que os mortos nem querem fazer parte da igreja. Eles não vão entender o que é isso. Por isso que nem sempre uma colegagem ali, uma simples amizade ali, ou um relacionamento apenas, isso não caracteriza a igreja, porque a igreja não é só colegagem, não é só amizade, ela aprofunda muito mais. Ela existe para adoração, ela existe para a comunhão e ela existe para a missão. Amém? Eu quero dar aqui algumas referências aqui, que nós usamos essas referências. O Anengrudo, que faz teologia sistemática, que estão aí, você pode adquirir esse livro, muito bom. Tem as doutrinas ali sistematizadas, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina do homem, a doutrina da igreja, enfim. E eu também usei Ricardo Agreste, que é um pastor brasileiro, né, que escreveu esse livro aqui, é um livro pequeno, mas brilhante, Igreja, Tô Fora. Então, eu estava lendo esse livro uma vez e o rapaz foi passando, ele olhou assim, um cristão disse, igreja, tô fora. E despertou aquela curiosidade, né? Então, é um livro muito bom. Foram esses dois materiais que eu usei, né? Teologia Sistemática de Warren Gruden e Igreja, tô fora. Essas referências. E eu vou indicar esses dois livros, né? O que estão fazendo com a igreja de Augusto Nicodemos. Muito bom. E esse aqui, Eu Sou Membro de Igreja, do Tom Rainer. Eu já ministrei esse livro aqui, esse livro aqui, Eu Sou Membro de Igreja. Foi muito proveitoso, traz lições importantíssimas que vai descaracterizar essa ideia de membro como associado de um clube que você foi lá, você pagou e você quer usufruir, tem a piscina, tem a churrascaria, tem não sei o quê. Não é essa ideia que você pagou e você vai usufruir. Não é isso. É a ideia do serviço. Você está lá mais para dar do que para receber. Essa é a ideia de igreja. E o livro dos livros que não poderia faltar, né? Que é a Bíblia, as Escrituras. Todos esses livros, nós julgamos eles pelas Escrituras. Ou, melhor dizendo, nós lemos esses livros pelas Escrituras. Amém? Passar aqui para o monitor Adriano. Espero que Deus tenha abençoado a todos. E eu passo esse momento para o Adriano. Amém. Graças a paz. Não sei se estão me ouvindo aí. Sim. Amém. Aí, pastor? Amém. Amém. Olhando aqui a sala, me parece que, infelizmente, não fechamos os 15, né? Parece só 10. E não sei se alguns tiveram alguns problemas de ter acesso nos outros. Tentei aqui ainda solucionar aqui por fora aqui. Mas foi maravilhosa a palestra, pastor, sobre a natureza bíblica da igreja. E está aberto agora a participação dos nossos conferencistas agora. Você pode ter um recurso aqui, que é tipo uma mãozinha, né? Você pode levantar, né? Um recurso, bem aqui, ó, entendeu? Onde tem esses 3 pontinhos aqui, na tela tem 3 pontinhos mais, aí você levanta a mão, você pode se manifestar. Quero logo, nesses 30 minutos finais da nossa conferência, já foi dado, franqueado para nós debater, discutir, né? E alguém pode acrescentar alguma coisa a mais. O pastor tocou em vários assuntos importantes, sobre a questão de diferenciar entre a igreja visível, né? A igreja universal, né? Chamado, né? A igreja universal, a igreja invisível, e a igreja local, né? Aprendemos muito cedo nos discipulados isso aí, né? Também, mas foi muito bom. Sobre a questão, realmente, do templo, eclésia, e também tocou um assunto que eu até anotei aqui, foi
esse movimento preocupante, pastor Júnior, sobre os desigrejados, né? Pego Sim, muito no pé da letra, ali, o texto original, da semântica. Deus não é um Deus geográfico, sim, não é um Deus geográfico. Deus não é um Deus de espaço, né? É um Deus que habita em nós como eclésia, né? Eclesia, igreja. Então, jogo esse assunto também para os nossos participantes. E é preocupante, nós que lideramos igrejas atualmente nesses dias, é um desafio muito grande. Pastor Júnior, além desse movimento dos desigrejados existirem, existem também os seus teóricos, né? Tem gente que está na rede social aí bastante perigoso, é teórico famoso, né? Que incentiva mais ainda, né, a ficar nessa posição. Então, está aberto. Os irmãos podem, se quiser, de forma gradativa, liberar o fone seu e pode já fazer as primeiras perguntas ao pastor, se tem alguma dúvida, e vamos discutir agora, debater o tema. Pastor Júnior, sim. paz do Senhor, meu pastor. Paz, Senhor, meu Eu, querido. eu acho assim um tema muito interessante, porque o pastor falou aí de que muitas igrejas hoje acabam tratando seus membros não como membros, mas como clientes, né? Como pessoas que estão ali para serem servidas, né? E serem agradadas, né? E aí, muitas das vezes a igreja ela fica refém da vontade desses irmãos, né? De não fazer algo que possa contrariar o que esses irmãos gostem, né? Até mesmo para não perder aquele membro, ao invés de fazer aquilo que é a vontade de Deus, que muitas das vezes o irmão precisa ouvir ou precisa mudar de postura, mas a igreja que acaba perdendo essa natureza, né, bíblica de como tem que ser, ela faz o contrário, ela faz o inverso. E a gente hoje vê muitas igrejas desse tipo por aí, né? Igrejas que acabam surgindo muitas das vezes porque um irmão se desagradou de algo que foi falado e aí saiu, fundou um trabalho e aí daquele trabalho começou a vir outro, outro e outro. Então a gente percebe que hoje esse tipo de assunto, né, é um assunto que deveria ser mais falado, né, nas igrejas, nos estudos, nas escolas bíblicas, né, nas pregações, justamente para abrir mais um pouco da mente dos membros, né, e que nós estamos numa igreja não como clientes, né, mas se fosse fazer uma metáfora, né, a gente está na igreja como funcionários, né, como trabalhadores a serviço do reino de Deus, né, nós estamos ali para servir, não para sermos servidos. E aí eu pergunto para o pastor Júnior, né, com base nisso que a gente tem visto hoje, né, qual seria a postura mais coerente, né, quando a gente se vê diante de um questionamento desse, né, dessas igrejas que nascem de uma hora para outra, mas que estão ali, estão começando a encher, tem aquele fogo, né, e muitas das vezes as pessoas perguntam, mas essas igrejas aí estão ali, a unção está caindo, né, aquilo ali, né, e aí a gente acaba se perguntando, né, como reagir, né, qual é o parâmetro bíblico que a gente pode usar como referência para, de repente, dar uma resposta, né? A gente até já sabe o que a gente responde, né? Ali Sim. no impulso, mas com uma base bíblica mesmo, até para não deixar espaço para uma réplica. Pois é, Ronilson. É muito boa essa tua colocação, aí essa tua observação, né? Infelizmente, isso tem acontecido muito devido ao tempo que a gente vive, muitas influências externas nessa era da pós-modernidade, né? Muitas filosofia ou modelos de igrejas emergentes, né? Surgindo a todo momento, e esses modelos, né, de igreja mais como
um clube do que como uma igreja, aonde essas pessoas vão para serem satisfeitas, para serem ter o seu ego inflado ou massageado. Inclusive, esse livro que eu indiquei para vocês, do Tom Rainer, ele vai dizer que se você atrai pelo entretenimento, você vai ter que manter pelo entretenimento. E ele disse que, agindo assim, ou atraindo dessa maneira, a pessoa vai acabar ficando em uma busca desenfreada por novidades, sempre inventando uma coisa, uma nova metodologia, um novo segmento para manter aquelas pessoas que estão, porque senão elas não vão ficar. O Spurgeon, ele diz uma coisa muito dura, que foi o príncipe dos pregadores, acho que no século XVIII, no século XIX. Ele disse que para as ovelhas se dá alimento, porque ele disse que o entretenimento só serve para entreter os bodes, ou alimentar os bodes, mas não as ovelhas. E é uma realidade, que dentro do ajuntamento há muitos não conversos, e muitas das vezes eles vão ficando justamente por causa dessa falta de seriedade daqueles que estão na frente. Aí você perguntou, então, o que nós devemos fazer? Acho que o que nós devemos fazer primeiro é continuar aprendendo, né? Continuar sendo aperfeiçoado, lendo, estudando, ouvindo os bons mestres e agindo no campo de influência que nós temos. Você é líder aí, Ronilson. Então, você tem esse campo de influência. Você influencia esses que estão sob a tua liderança e também aqueles que fazem parte do teu relacionamento. Você influencia com a verdade, porque dentro de um relacionamento desse pode surgir uma conversa, que alguém possa falar algum aspecto da igreja e automaticamente vai acender aquela luzinha e você já vai agir ali, trazendo uma reflexão bíblica, influenciando para o caminho certo. Mas a tarefa é árdua, né, que os pregadores têm de trazer esse ensino, mas não é também só na pregação e no ensino, é também na forma de governo, é na forma de liderar. Você aprende para você falar e também para você liderar. Eu creio que, a princípio, nós devemos agir assim. Primeiro, aprendendo a ser aperfeiçoado, perguntando. Ontem o pastor Rogério falou até uma coisa interessante, a minha esposa estava escutando aqui na sala que ele ministrou, e ele disse assim, perguntando. Você tem que perguntar. Como? O pastor Augusto também falou isso. Como você não sabe, você faz o quê? Você pergunta. Pergunta para os mestres, pergunta para os seus pastores, pergunta para aquele que tem um conhecimento a mais, para que a gente possa aprender a cada dia ser liberto desse modelo que não está nas Escrituras. Então é isso aí, Ronilson. Pastor Júnior, só passando para alguns irmãos vão se manifestando aí, vão movimentando alguma pergunta. O problema existe duas naturezas de igreja, as igrejas acolhedoras e as inclusivas, né? Você já ouviu falar disso? Sim. Eu acredito que a posição nossa como igreja bíblica é a igreja acolhedora, mas não a inclusiva, né? Que inclui o sujeito lá e com a vida dele e deixa ele viver da vida dele e não vem impactá-lo com o evangelho, entendeu? A igreja acolhedora, ela acolhe, mas depois disciplina, orienta, ensina, né? Catequiza lá o novo visitante, o novo membro, ele se encaixar nos padrões da igreja. Eu acho que as igrejas inclusivas são essas, que elas são palcos de, nada contra, mas palcos de grandes eventos, shows, e tenta, né, conquistar os seus clientes, né? Tem que ficar lá. Senão... Isso tá dentro também na pergunta, na observação que o Ronilson fez. É porque ele disse uma coisa interessante, Ronilson, que isso deve ser falado mais, isso deve ser mais pregado, deve ser mais ensinado, porque o nosso tempo aqui é muito curto, né? Então, foi aquele espécie de panorama, enxugando ali muito ali para falar sobre a natureza da igreja. Mas esse aspecto aí, pastor Adriano, que você mencionou, é muito importante. É como se essas novas igrejas elas tivessem um lema. Venham a mim, vocês que querem estar na igreja, e permaneçam desse jeito, né? Mas não é assim a igreja. A gente viu que a natureza bíblica da igreja
fala sobre aqueles que foram convocados pelo Senhor. Ah, Jesus tinha comunhão com os pecadores. Tinha, sim. Jesus queria estar com eles, sentar com os pecadores. Mas Jesus atingia o coração dos pecadores. Ele queria estar com os pecadores para redimi-los. Isso é o Evangelho. Para trazer redenção àquelas vidas. Para redimir aquela vida. Trazer, né, a vontade do seu Senhor, voltando para casa, né? Resgatando aquela imagem que foi perdida lá no Éden, lá no jardim, a imagem de Deus. Né? Então, Cristo se uniu, teve comunhão, mas para transformar esses pecadores. Tem uma coisa que acho que tem alguém querendo falar aí. Eu vou deixar alguém falar, então. Fala aí, não sei quem é mais. Vamos lá, Antônio, Betânia, Regiane, quem mais? É só abrir o microfone aí, você pode... Francisco Mauri, parece. Vamos lá, Bezão. Vamos embora. Agora o nosso conferencista está aqui. Vamos fazer pergunta para ele. É o nosso momento. Vocês estavam na expectativa, né, de começar a conferência. É agora de vocês participar. Então, a igreja, ela é acolhedora, sim. Ela é acolhedora, como o pastor Adriano disse, mas no sentido de acolhe para discipular. O discipulado é uma coisa importantíssima dentro dessa igreja que tem a natureza bíblica. O discipulado, porque é o discipulado que vai formar o caráter, a imagem de Cristo, que é um discipulado para toda a vida, né? Que acontece em vários processos, de várias maneiras. Então, nós precisamos aprofundar mesmo mais esse negócio aí. Uma coisa que me entristece, assim, nós, é porque tem muitas igrejas muito místicas demais, né? Promove muitos milagres aí. O milagre urgente, né? Eu nunca vi na Bíblia esse milagre urgente ainda de Deus. Né? Quer terminar alguma coisa de Deus. E também atrai nesse marketing, né? As Bíblias bíblicas, as igrejas que são muito bíblicas, promovem uma pregação, um sermão bíblico, elas se tornam vazias. E as igrejas que promovem muito esses milagres nada contra, que Deus opera, eu creio nos dons, ainda os dons estão ativos no nosso meio, mas promove muito sobre isso, né? Essa jogada, e a igreja deixa de ser bíblica. O sermão, a pregação sai dos púlpitos da igreja. E fico muito nessa ênfase, ou da prosperidade, da teologia da prosperidade financeira, ou vai no culto do misticismo das curas e das revelações de forma exagerada, ou vai para enveredar por caminho da igreja inclusiva, que é a igreja que tenta ter a sua meta de conquistar e deixa como está, né? Não sei se os congressistas aí, os irmãos que estão participando, concordam também com esse meu pensamento. Eu acho que é isso mesmo, pastor Adriano. Eu fico ouvindo a rádio, né? E às vezes a gente percebe que há uma propaganda maior da igreja do que do próprio evangelho, né? Em muitos momentos, né? Recentemente tem uma igreja, não vou falar o nome por uma questão mesmo de ética, né? Mas tem uma igreja que ela já faz a propaganda e diz assim, a igreja tal, igreja do programa X, né? Já não bota mais nem... É a igreja de Deus, né? A igreja participe do culto na igreja tal, a igreja do programa show, não sei das quantas. Então a gente percebe que hoje é mais ou menos nessa linha que o pastor Adriano está falando aí, né? A preocupação maior hoje é mais com a questão do milagre, do misticismo, ao invés de seguir realmente qual é a igreja que tem a natureza bíblica, né? Ter a igreja ter essa natureza real, né? E aí fica muito, isso hoje já está muito evidente, né? Já está tão assim ficando uma normalidade
que as igrejas nem se preocupam mais se estão fazendo propaganda do evangelho ou só da igreja ou só do pastor. Eu até brinco, né, que na época que eu me converti, as igrejas falavam em pastor presidente, né? Ah, é o pastor presidente. Hoje não existe mais pastor presidente, existe o diretor da igreja, né? Eu até, Ah, Paco. é uma igreja que Paco, faz a não. propaganda assim, fulano de tal é o pastor, diretor da igreja tal. Eu disse, faltou botar só pastor, diretor e dono da igreja, E né? dono, exatamente. Mas é complicado. É, muito complicado. Já estamos quase encerrando nossa participação. Eu estou achando os meninos calados demais. Não tem nem alguém aí que manifeste. Já estamos encerrando. Né? Já o pastor Júnior vai dar suas considerações finais, mas estou achando os irmãos bem calados. Tem alguém, por favor, que manifeste aí, entre se conhece uma realidade de uma igreja ao lado da que você mora que está fugindo desse, né, da raiz, né, da essência bíblica. Né? Queria a participação dos irmãos aí. Então, antes de aproveitar, já estamos encerrando nossa participação. Nosso irmão Auro, né? Só para ligar o seu áudio, meu amado, em nome de Jesus, pode fazer sua pergunta. Sua intervenção aqui. Ok, tá, eu estou ouvindo agora, pode falar. Ok. Pastores, né? Boa tarde a todos. No que diz respeito à teoria da prosperidade, eu tive a oportunidade de trabalhar fazendo segurança em uma igreja, também não vou falar, mas que se prega muito a teoria da prosperidade. A preocupação hoje é encher a igreja, não pregar o verdadeiro evangelho, mas sim encher. E se pregar o que se tem interesse. Alguns textos isolados, né, porque não há aquela preocupação em fazer com que o irmão aprenda baseado na Bíblia. Irmão, abram suas Bíblias, vamos ler o texto tal, assim, explicar. Fazer e explicar a verdade, né, que é a palavra de Deus. E a preocupação é só cumprir propósito. Vamos fazer o propósito, porque eu escutei, trabalhei lá em 2013 até o ano passado, e eu sempre perguntava ao Senhor, por que o Senhor me trouxe para esse lugar? Porque eu, como evangélico e conhecedor da verdade, né, via que aquilo me confrontava, e eu interpelando o Senhor, dizia, Senhor, mas por que o Senhor me trouxe para cá? Então eu vi muitas coisas, se vocês forem dizimistas fiéis, se vocês cumprirem os propósitos, vocês não tem como o Senhor não te abençoar, se você é fiel a Ele. Então eu vi muito dessas coisas que me entristeceram durante esse tempo que eu passei lá, e assim, pedi tanto ao Senhor que até que encerrou esse trabalho lá. Graças a Deus, assim, mas me serviu de aprendizado, de confrontamento, de saber que aquilo ali, infelizmente, aquela congregação não tem interesse, que é até mundial, tem em muitos países, a igreja deles, e infelizmente me entristeceu muito, mas é isso. Hoje a preocupação, infelizmente, de algumas grandes igrejas é de simplesmente Não, Mauro, eu estou visar... com B no teu áudio, Mauro. Tá ouvindo? Sim. Ouviu agora? Fala. Pois é, então, como eu estava falando, que eu tive a oportunidade de trabalhar não sei se deu para escutar tudo que eu falei, deu para ouvir tudo, tem que repetir tudo novamente. Deu para Mas ouvir, sim. deu para assimilar, deu para entender. Você foi confrontado na sua fé vendo aquele tipo de modismo, né, da igreja lá, Isso. que atua especificamente na teologia da prosperidade, muito naquela coisa do mérito, né, do homem, se não fizer, se não for fiel, Deus não atua. É uma coisa muito Mas atual. assim, o que eu gostaria de frisar é o seguinte: todos nós um dia
todos nós sabemos que vamos prestar conta das nossas coisas. Isso me entristecia por isso, porque as pessoas ali que eram orientadas a fazer, a cumprir propósito, tudo, muitas fizeram, mas fizeram para Deus, né? E ali quem estava ali na direção como até hoje estão na direção lá da congregação deles, o que visa é o lucro, também todos nós vamos prestar conta de tudo, não é isso? Sim, sim, sim. Mais alguém? Mais alguém? Pode participar. Já estamos quase chegando lá. Dá tempo ainda de alguém ainda se manifestar, se pronunciar. E também estamos enfrentando aí pastor Júnior, essa questão das lives, né? Muito bom, né? A pandemia contribuiu para nós aprender e desenvolver, né? Sim, técnicas, muito, né? Bom. Porém, eu acompanho muito, os irmãos também estão me ouvindo bem. Tem muita live sem sentido, irmão. Acho uma coisa que o cara com um copo cheio de óleo ungido e mete um dedo lá com um copinho, com um nomezinho, aí faz um sorteio, não é? Ou na sorte, alguém entra na live lá e começa, né? É lamentável. Aí você vai pregar a Bíblia e não tem ninguém, só tá doido. É complicado. E quem é pastor, eu digo por mim, quem é pastor sofre muito com isso, né? Porque parece uma concorrência comercial, né? O cara lá tá com propaganda super legal, lota a igreja, mas que você tem aquela preocupação de manter a pregação bíblica, mas também manter a espiritualidade, porque isso não é espiritualidade, né? Esse movimento, entendeu? Mas eu vejo com muita preocupação, Júlio, não sei se você pode falar alguma coisa, alguém se manifeste aí, sobre essas muita live sem necessidade. Live não tem Bíblia, é só muita revelação, muita coisa sem sentido que não está no padrão bíblico. De uma igreja muito famosa, convidando as pessoas para ir para a sua ascensão lá, trazendo uma meia, né? Uma meia, aí com um nó assim, né? Bispo lá famoso, né? Mas levar o par de meia lá, ir lá e ia desatar o nó. E só lá conseguiria desatar o nó. Rapaz, o que é assim é lamentável. Eu botei cada vez de Instagram. Isso é heresia, meu irmão. Então, é complicado. É complicado, viu? Irmãos, o que os irmãos aí falam? Vamos participar, meus irmãos, em nome de Jesus. Como o senhor pastor, o senhor comentou agora, isso é verdade, as pessoas estão mais preocupadas em encher igrejas, né, como o irmão havia comentado. As pessoas estão buscando mais profecias, ouvir profecias, revelações do que é a palavra de Deus, né, porque a palavra de Deus, ela sim é a verdadeira profecia, né. Então, eu observo muito agora nesses tempos, as pessoas não estão indo à casa do Senhor para ouvir a palavra dele, mas só vão quando chamam um profeta, né, para trazer ali uma revelação de cura. Infelizmente, é o que está acontecendo. Realmente, dentro desse assunto, isso que precisa ser discorrido mais vezes mesmo, sobre a natureza bíblica da igreja, está os oficiais, né? Vai ver que a igreja crescia, né, e permanecia na doutrina dos apóstolos e dos profetas, né? Então, toda a revelação necessária para o nosso convívio, para o nosso aprendizado, para a nossa santificação, né, para o nosso aperfeiçoamento, está registrado nas Escrituras, né? E, infelizmente, ainda tem muito essa questão de buscando uma profecia que alguém diga, assim diz o Senhor, né? E isso é triste. É como se alguém abrisse a palavra do Senhor e começasse a expor o texto, até um desânimo, mas se alguém diz assim, eu tenho algo para dizer da parte de Deus. Ah, meu amigo, é tanto glória nessa hora, é tanto aleluia, né? O cara faz assim, né? Exatamente. E a Bíblia aberta, né, é uma coisa extraordinária. Deus falando com a congregação, Deus falando conosco. Aquilo tem que suscitar em nós uma reverência extraordinária. E nós julgamos esses pseudo-profetas, né?
essas profecias a gente julga pelas Escrituras. Amém. Irmãos, estamos chegando ao fim da nossa conferência aqui, da nossa sala. A natureza bíblica da igreja segue o nosso cronograma aí. Não sei se os demais conseguiram se inscrever em outras salas, mas muito obrigado pela presença de todos e muito feliz com a presença de vocês, que vocês possam levar esse conhecimento. O pastor vai depois vai dispor para nós, né, material, né? Sim, Aí sim. pode ser no grupo nosso ou pelos e-mails, tá bom? A todos, os nossos irmãos, o André, não sei se o André vai poder entrar, já estamos encerrando a nossa Amém. parte aqui. Tá? Bom, pastor, vou fazer uma oração aqui, vamos orar? Em nome de Jesus, Vamos. pastor Júnior, pode fazer essa oração de encerramento da nossa conferência agora. Amém. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando, né, cada um de vocês. Amém. Sigam nessa pegada de aprendizado da palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Glória Deus, a Deus. obrigado Amém. por essa conferência, essa sala aqui, ó Deus, por todos que participaram. Que o Senhor continue abençoando, trazendo clareza, entendimento, revelação da tua palavra. E que esse povo seja edificado, que eles possam influenciar, Pai. Que ele seja edificado e eles possam influenciar outros, aqueles que estão Amém, sob Jesus. suas lideranças, ó Pai, sobre o seu campo de influência. Que o Senhor possa estar fazendo grandes coisas através deles, neles e através deles, Pai. Para a honra e glória do teu nome. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. A paz do Senhor. Tchau. Que Deus abençoe todos. E continua a nossa conferência Revitalize até às 10 da noite, 10h30. Paz. Está encerrado nossa participação. Pastor Júnior, foi um prazer. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe cada um. Glória a Deus. Paz.